Então, pessoal, o nosso tema hoje, a gente talvez vai trabalhar Atos capítulo 2. Vocês fizeram o dever de casa de fazer Atos capítulo 2 também, não? Eu fiz, mas eu fiz só o começo, cara. Eu só fiz o verso 1 e o 4. De 1 ao 4, quer dizer. Na Eu vou verdade, ficar devendo com essa, eu não na fiz. verdade, já dei um bocado de perguntas. Ah, tá bom. Vamos começar Atos capítulo 2. Qualquer coisa a gente começa hoje e termina na aula que vem para dar tempo de vocês trabalharem mais em casa. Qualquer coisa fica para casa e estudar mais Atos 2. Mas vamos começar trabalhando a ideia de narrativas. Essa é uma questão fundamental para a gente trabalhar aqui hoje, entender como funcionam as narrativas bíblicas. Muitos enganos, muitos erros de interpretação são feitos pelo motivo das pessoas não entenderem como funcionam as narrativas bíblicas, né? E hoje a nossa intenção é entender o que são as narrativas bíblicas, que gênero literário é esse, qual é o papel que ela tem nas escrituras. E isso vai ser uma experiência bem legal, porque a gente vai aprender muita coisa nova, com certeza, hoje. E primeira coisa sobre narrativas, alguém sabe me dizer o que é uma narrativa? O que é uma narrativa, pessoal? De maneira bem simples. É alguém contando uma história, eu entendo como isso, né? Onde tem um personagem, né? A gente aprende assim, né? Na escola, Uhum. né? Tem uma história, tem um personagem, tem um enredo, né? Perfeito. Tem cenário. Tem cenário, O cenário, né? Exatamente. começo, meio e fim, né? Uma narrativa tem começo, meio e fim. E mais de 70% de toda a Bíblia é composta de narrativas. É interessante isso. Deus escolheu as narrativas para transmitir a sua teologia. E é interessante porque a gente é acostumado a pegar um livro tipo de teologia sistemática, né? E ter os conceitos divididos por tema. Soteriologia, pneumatologia, antropologia, armatiologia, apocalíptica, né? E trabalhando conceitos, o que é atributos, como funciona, e papapá, e organizando. Mas a Bíblia não foi formada assim. E é por isso, até porque essa maneira de categorizar por tema e fazer reflexões filosóficas está muito ligada não à filosofia propriamente judaica, mas está mais ligada à filosofia grega, a maneira da filosofia grega raciocinar. Mas a maneira judaica, onde ele desenvolveu, contou, transmitiu a sua teologia, foram através de histórias. Assim, a grande maioria da Bíblia são histórias. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, aí assim por diante, né? Depois Samuel, as primeiras crônicas, Reis, são mesmo os livros proféticos. Por exemplo, pega um livro como Daniel, pega um livro de dentro dos livros proféticos, ou até os livros de poesia, como o Jó, eles têm narrativas, eles contam em forma de histórias. Até Apocalipse tem histórias dentro dele, né? Ele é contado de uma maneira a ser uma grande história e contar e ter narrativas dentro dele. Então é assim que o povo de Israel, é assim que Deus escolheu para transmitir teologia. Ele transmite teologia através de histórias. Então as narrativas são ao mesmo tempo história com H, né? Porque apesar de que não existe mais no português essa separação entre história com H e história com E. Vocês sabem disso, né? Não tem mais história e história. Agora é só história, né? Para qualquer coisa. Mas ainda usando aquele nosso conceito antigo, a Bíblia é ao mesmo tempo história e ao mesmo tempo
teologia. Mas por que que Jesus contou histórias? Por que que a Moisés transmitiu a teologia através de história? Ele fez... por que que os evangelhos são histórias? E essa é a grande questão. Por que que as narrativas foram a maneira que o povo de Deus escolheu para transmitir a sua teologia? E é interessante porque o povo de Israel é um povo onde está na cultura dele serem contadores de histórias. E isso, na verdade, está na cultura dos povos antigos. Os povos antigos, eles contavam as suas verdades, eles transmitiam conhecimento para outra geração através da tradição oral. Eles contavam. Antigamente, não tinha livro como esse, assim, né? Como a gente tem hoje. É fácil carregar a Bíblia para cima e para baixo. É fácil eu ter um livro qualquer como esse aqui na mão e carregar. Antes era muito difícil. Não só era difícil porque eram papiros de peles de animais grandes, como eles eram caros e eram muito difíceis de ser feito. Então eles contavam as tradições do seu povo contando as grandes histórias. Isso não só acontecia no povo de Israel, como acontecia... A tradição oral era parte do povo de toda a antiguidade, né? E era assim que eles contavam verdades, princípios para outra geração. Mas isso não é muito diferente da gente. A gente também aprende através de histórias. Não é assim que a gente ensina os nossos filhos? A gente não ensina os nossos filhos através de historinhas, algumas verdades, né? Alguém pode me dar uma ideia assim de uma história que a gente ensina para educar princípios para os nossos filhos? Quem pode lembrar de uma aí? Deixar a cargo aí de quem tem filho. Quem tem filho vai. A de Chapeuzinho Vermelho, né? Chapeuzinho Vermelho. E aí, normalmente, essas Três histórias... porquinhos, né? Que você não deve fazer sua casa sobre areia, deve fazer sua casa na rocha. Tinha um pouquinho que era mais esperto. E não pode ser preguiçoso. Tinha um pouquinho que era preguiçoso. Então, a gente ainda usa... A gente ainda conta histórias para os nossos filhos, para que... Mas aquelas histórias têm o objetivo de transmitir uma lição. Lógico que a Bíblia é muito mais do que isso. Mas eu só estou trazendo isso como ilustração para a gente entender que é assim que eles faziam para educar. Eles contavam histórias e essas histórias traziam verdades, traziam a tradição do povo de Israel, do povo de Deus, e elas eram teologia. Então, ao mesmo tempo que elas eram histórias, elas tinham um propósito claro. E o propósito claro era transmitir teologia. E isso vai ter algumas intercorrências que nós precisamos discutir aqui. Entender que as narrativas bíblicas são textos históricos teológicos. Porque a Bíblia ela é quando a teologia é ensinada de maneira indireta. Igual a historinha dos 3 porquinhos, que ensina que o porco tem que ser... Os porquinhos precisavam ser diligentes, fazer do melhor, com excelência, não pode ser preguiçoso, mas de maneira indireta, porque você conta uma história que transmite essa verdade. Assim era o processo de ensinar. Se ensinava a teologia de maneira indireta. Os ensinos, eles não eram transmitidos como nós fazemos hoje, por sentenças dogmáticas, claras, objetivas. Hoje, devido à tradição da igreja, a gente já tem as confissões. A gente já que vieram frutos dos concílios, que delimitam a nossa fé de maneira bem clara e bem objetiva. A gente crê em Deus Pai, Criador do céu e da terra, né? Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica. A gente tem declarações dogmáticas para ensinar a teologia. A gente ensina que Cristo é 100% Deus, 100% homem, que a gente tem que Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente tem verdades já, sentenças que explicam a nossa teologia. Na Bíblia
Mas a Bíblia não foi construída assim. E por isso que é interessante a gente voltar a pensar como biblista, como alguém que vai ler a Bíblia e vai aprender teologia assim como ela nos foi dada. Mas por que eles transmitiam de forma através de história? Eles transmitiam através de histórias porque por causa da tradição oral e não escrita, e isso era mais fácil de fazer com que as pessoas lembrassem daquelas verdades teológicas. Você fazer ele declarar ou decorar um livro hoje do Gruden, do Millard Erickson, do Sproul, que eu estou ali, uma série de livros de teologia sistemática, do Berkhoff, e etc., do Rod. Aí você pegar aquilo ali e botar alguém para decorar é complicado, mas quando você conta histórias, a gente memoriza as histórias. Provavelmente nós, que já estamos no seminário, provavelmente, se Deus quiser, né? Se não, já lemos a Bíblia toda. E talvez algumas vezes, alguns livros, muitas vezes, a gente sabe a maioria das histórias da Bíblia de cor já, não é verdade, gente? Sim. A gente sabe a história de Caim, de Abel, de Noé, da Torre de Babel, de Abraão, de Moisés, de Jacó. A gente sabe a maioria das histórias de cor. E é um livro enorme, dessa grossura. Mas porque são histórias, elas são mais fáceis de memorizar. Então, a teologia, e eu vou avançar com esse pensamento aqui. Vocês já leram lá no artigo, né? Então, vocês daqui a pouco podem interromper e participar e questionar e a gente vai tentando tirar as dúvidas e desenvolver o conhecimento. E aí tem uma questão, porque a Bíblia, a gente às vezes coloca assim, o Novo Testamento foi escrito por pescadores, por pessoas simples, dá a ideia de que é um monte de ignorante e letrado, não é? A gente não parece que diz isso, de certa forma? É verdade. Mas quando a gente pega, por exemplo, o Evangelho de João, ele é construído numa riqueza como literatura, organizado em volta de 8 milagres e aí a gente vai pegar o Evangelho de Marcos ou de Lucas, por exemplo, onde o Evangelho de Lucas ele é organizado como um grande quiasmo, onde há textos paralelos ao longo de grande parte dele. Alguém que construiu textos de maneira tão linda, por exemplo, Moisés, o Pentateuco, especialmente os 11 primeiros capítulos, é uma obra de poesia profundamente trabalhada, onde os picos, onde estão o clímax daquelas narrativas, estão em poesias separadas, espaçadas entre elas. Depois ele continua o livro de Gênesis com a repetição cíclica da mesma linha de pensamento. Então, na verdade, as narrativas bíblicas elas são história, com H, né? Teologia e arte. Elas são obra de arte. Então, eu trago um conceito aqui de narrativa que diz assim, tá no artigo que vocês leram, narrativa é o relato de eventos, e a gente já viu aqui na nossa conversa, nos nossos prolegômeros, né, nas nossas conversas iniciais, a gente viu que é o relato de eventos com cenas, personagens, se movendo dentro de uma história, de um enredo, que acontece em um período de tempo, que tem início, meio e fim. Mas tem uma coisa, apesar dela ser história, os detalhes que são colocados no texto e a forma que esses detalhes são enredados no texto, eles são escolhidos. Tá me ouvindo?
Tava ouvindo bem, mas aí tu mexeu aí e começou a fazer uma zoada. Estava mal lhe ouvindo. Pronto, ficou bom agora. Não mexe mais. Que os detalhes apresentados são escolhidos para atender o propósito do autor. Ele que, por exemplo, antes de eu dar um exemplo, uma vez que aquela história ela é contada com um propósito teológico, o autor ele já tem um objetivo claro. Ele não é um historiador como um historiador pós-iluminismo da nossa época, na academia da ciência moderna, seguindo critérios da história moderna. Não. Ele tem um propósito, ele tem um alvo com aquele texto. E a maneira com que ele conta a história não é uma história, como é que eu vou usar a palavra imparcial. É uma história parcial, que tem um propósito, e o propósito do texto é teológico. Então, o modo como o texto está escrito é o objeto da interpretação. Algumas pessoas começam a ir em busca de desenvolver qual é o fato em si, histórico, que aconteceu, tentando analisar, pegando vários textos e construindo um relato histórico para poder fazer teologia. Não, a gente tem que fazer teologia no texto como ele está, porque a maneira que ele está revela o propósito teológico do autor. Agora eu vou dar os exemplos para vocês entenderem bem. Você pega discursos feitos por Jesus. Uhum. Os discursos feitos por Jesus, se você lê ali uma parábola, um discurso, se você lê corrido, dura 15 segundos. Alguns dos discursos de Jesus. A conversa de Jesus com a mulher samaritana, se você lê ela, dura o quê? 10 segundos de diálogo. Mas a pergunta que eu faço para vocês, a história, essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, se resumiu somente àquelas palavras? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que eles tenham colocado, registrado, digamos assim, registraram as partes mais, não que as outras não fossem importantes, mas eu acredito que o mais importante, o que era realmente o que era para que que o autor realmente o que ele queria que fosse dito e que fossem passados adiante. Exatamente. O que eu estou querendo dizer é que uma conversa que durou talvez dezenas de minutos, ou mais de uma hora, quem sabe, quando ele escolhe que parte da conversa vai se colocar, não só escolhe, como é interessante, quem escreveu os relatos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Provavelmente um desses foi o primeiro. Alguns vão dizer que foi Marcos, outros vão dizer que foi Mateus em hebraico e Marcos foi o primeiro em grego e etc. Tem essa discussão, mas é um assunto mais para quando for trabalhar evangelhos. Quando é trabalhado evangelhos. Mas se foi Mateus ou Marcos, quando ele foi escrever pela primeira vez história, será se ele tinha o discurso de Jesus todinho transliterado para escrever exatamente as palavras de Jesus? Eu estou só chamando vocês para uma reflexão. Você está entendendo? Na verdade, ele pegou o conteúdo, ele lembra assim de algumas frases. Na verdade, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, nem presente ele estava. Porque Jesus estava sozinho com a mulher samaritana. Então, na hora que ele vai reconstruir literariamente aquela história, ele já está construindo, escolhendo e desenvolvendo o texto a cumprir o propósito teológico que ele está passando. O objetivo
nosso como pesquisador da Bíblia é em busca da mensagem. Nós não somos historiadores tentando descobrir qual era de fato como foi que aconteceu, ainda que isso é uma atividade que pode ser feita na teologia. Mas em busca do significado, eu tenho que entender que Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele não estava em todas as mensagens de Paulo. Ele já escutou de segunda mão. Ou então ele escutou Paulo contando como foi. E ele selecionou ou redigiu aqueles resumos ali com a intenção de transmitir uma mensagem teológica. Pergunta. Eu sei que isso pode... o primeiro contato com esse tipo de reflexão, às vezes, pode ser instigante, né? Então, qualquer momento eu vou continuar, qualquer momento vocês podem me interromper e ir levantando as questões, né? Então, a finalidade, por exemplo, de Lucas, ao relatar as narrativas de Atos, não é simplesmente de ser um historiador, mas de ensinar o povo uma teologia. Era a finalidade era mostrar como Deus é o grande autor da história. Essa é a grande questão de toda a Bíblia. Deus é o grande autor da história. E mostrar como Jesus continuava a sua grande história. Deus é esse sempre herói em todas as narrativas da Bíblia. Então, a gente precisa inclusive, dar uma reflexão aqui, um pensamento aqui, para entender assim, em toda a narrativa bíblica, inclusive no livro de Atos, que é a narrativa que nós estamos estudando, Deus é sempre o principal autor, o principal personagem, o principal herói das histórias bíblicas. Por exemplo, quando Davi luta contra Golias e vence, quem é o herói? Deus. Para muitos, naquela história ali é Davi, né? Na história contada Davi, né? A gente tem a tendência de fazer Davi o herói e tirar, a partir daí, lições moralistas. O que Davi fez que a gente tem que fazer? Mas, na verdade, ali o grande herói é Deus, que está fazendo com que o povo de Israel, pela unção que ele derramou sobre Davi, prevaleça sobre os povos pagãos. É Deus construindo essa história, nesse plano de redenção ao longo de toda a Bíblia. E é importante, inclusive, cada narrativa, pegou um trecho dos evangelhos, no caso, pegou um trecho de Atos. Pegamos Atos capítulo 2, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Você precisa ler aquela narrativa, não como se ela fosse uma narrativa nova, ou como se ela tivesse quando eu digo nova, é como se ela fosse independente. Não, a gente precisa ver essa narrativa à luz de toda a narrativa bíblica, à luz da narrativa de Atos, né, lógico, mas também à luz de todo o plano da redenção, de todo o plano da história de Deus na sua relação com os homens. E é assim que a gente lê narrativas, e vendo como ela cumpre essa grande narrativa bíblica e, de certa forma, como ela se relaciona com essa teologia de toda a Escritura. Então, mas a gente precisa aqui fazer um contraponto. Quando a gente está dizendo que os textos são construídos, que os textos são escritos de maneira a criar uma estrutura poética, linda, inclusive. A literatura judaica é muito bonita, ela é muito poética. A própria poesia, ela se confunde com narrativa, porque quando a gente vai ver ali que ela funciona em forma de montanha, as histórias tendo um clímax em algum lugar, e ela tem um desenvolvimento da tensão e depois um desfecho,
isso é uma relação direta com a própria poesia hebraica, que tem os paralelismos, né? E cujo meio do paralelismo, a parte central do quiasmos, né? Ele é a grande verdade da poesia. A maneira que eles contavam histórias, os judeus, é muito linda. Mas aí surge uma pergunta. Então quer dizer que, já que eles escreveram os textos a escolher as partes que contribuíam para o seu propósito teológico, significa então que o que eles contam não pode ser considerado história, não foi verdade? O que vocês acham? Eu acho que pode sim. Na verdade, pode não, que deve, né? Perfeitamente. Não é porque eles selecionaram a maneira de contar, e não é porque eles tinham um objetivo claro ao contar uma história, que eles não estão contando histórias. E eu posso fazer uma ilustração interessante aqui. A gente está no meio pastor, Oi. Eu lembrei de uma coisa que eu li no seu artigo, essa questão o interessante do contar essa história, porque os personagens eram reais, são reais. Uhum. Então, eu achei isso me chamou muita atenção. Perfeito. Encaixa aí no que o senhor está falando, essa questão de que fato é história, mas a diferença toda entre outras aí contadas é que existiam personagens reais nessas histórias. Fora que hoje a própria ciência, ela tem comprovado, a ciência tem servido como até mesmo um ponto ainda mais que fortalece a nossa fé cristã, porque tem provado muita coisa que a Bíblia tem relatado, né? Isso demonstra ainda mais que os fatos ali de fato são reais, aconteceram. Perfeito. E eu digo... É bem... É bem recente a narrativa como fonte histórica, né? Durante muito tempo, a narrativa foi relegada. Ela existia na história, Dom Pedro e tal. É a história do Brasil, por exemplo, né? Um fato. Aconteceu determinada coisa, aquilo não era como fonte, o que alguém disse sobre, não era considerado uma fonte histórica, uma fonte fidedigna, que eu pudesse fazer pesquisa científica sobre, né? Mas é muito recente na história da história, na historiografia, o uso da narrativa como fonte. Porque se eu posso utilizar uma entrevista, eu posso ir em determinado lugar, né, e perguntar para as pessoas o que elas estão sentindo. Por exemplo, se eu fizer história do tempo presente, a fila da caixa para o recebimento desse benefício aí, né? Porque isso a história vai contar num determinado tempo, né? Isso está acontecendo, está acontecendo na história presente, mas nós estamos vendo o que está acontecendo e de alguma forma alguém vai narrar, né? Então eu posso ir naquelas pessoas, fazer uma entrevista, colher um determinado fato e escrever sobre. E alguém vai ler daqui a 30 anos, por exemplo, 10, 20, né? O que eu escrevi sobre aquele fato. E isso é considerado hoje como fonte histórica. Alguém foi lá, pesquisou, porque eles não consideravam pela subjetividade, né? Por exemplo, Lucas escreveu, mas foi o olhar dele sobre determinada coisa. E a validade de que os personagens, né, daquela época eram reais, eles não eram fictícios, não havia um cenário montado para uma dada realidade. Pelo contrário, o objetivo era demonstrar quem era Deus em cada uma das situações. As pessoas não podem, por exemplo, a história natural, a história ciência, não pode olhar para o texto bíblico, não é, com o mesmo olhar de que ela olha para a ciência, ignorando quem é o autor da história. Embora o texto bíblico sirva, as suas narrativas sirvam de base para a ciência. Mas eles não podem olhar ignorando, que foi o que eu achei mais rico nesse artigo, ao ler a maneira como ele se expressa,
e de eu ter também feito o meu trabalho baseado em narrativas, o meu trabalho, porque o meu mestrado é na área de história, né? Apesar de eu ser pedagoga, eu fiz um mestrado no campo da história, ensino de história, né? E aí eu utilizei a narrativa como fonte de pesquisa, entrevista e tarará. E aí o que eu lendo esse artigo e pensando na maneira como ele é colocado, como ele vem, diz, olha, muita teologia surge daí, ou a maneira como as pessoas interpretam, porque elas esquecem o contexto, elas esquecem o objetivo para o qual o texto foi escrito, isolam, né, de um determinado contexto e dizem, olha, o Espírito Santo se revela assim, ele se revelou assim, então até hoje vai ser assim, ou isso é teologia. Eu achei isso de uma riqueza incrível, porque eu nunca tinha olhado para a narrativa bíblica nessa perspectiva, embora eu soubesse que ali estava contida uma narrativa, né? Mas nunca um estudo aprofundado para entender a maneira como ele está expresso e de que a teologia não pode ignorar, né? A maneira como você faz teologia, se pode ser utilizado uma narrativa para se fazer teologia, ignorando, né, um determinado contexto. Não sei se eu me fiz entender, mas eu quis. Eu quis ver essa realidade. Não, foi ótimo, mas o que tu falou, eu vou colocar numa ilustração aqui. Por exemplo, a gente está na época dessa polarização, até essa palavra já está até chata também, né? Polarização entre esquerda e direita, né? É pecado você ficar ali. Ou você acha que um lado está totalmente certo ou o outro está totalmente certo. Existe uma obrigação a você ter que concordar com tudo de um lado ou de um outro, né? Sim. Mas quando você vai falar, por exemplo, de um período do Brasil, que foi o período do regime ou ditadura militar. Se você vai falar com um historiador da direita, você vai pegar um material que mais à direita, que analisa aquele período do Brasil, até o nome é diferente, ele chama de regime militar. Eles vão falar que é o período de maior crescimento do Brasil, o desenvolvimento das estruturas, e papapá. E eles contam aquela história como um momento áureo do Brasil, um momento de libertação contra os inimigos comunistas e a grande guerra fria que estava acontecendo no mundo e os perigos que a América estava enfrentando e como esse período foi um período de crescimento econômico do Brasil, etc. Mas se você pega alguém mais à esquerda, ele já chama de regime militar, ditadura, um período de opressão, um período onde pessoas sumiram, onde não havia direitos, foram diminuídos direitos pessoais e etc. Foi fechado o Congresso, onde foi atacada a democracia. Então, se você pega a mesma história contada por linhas de pensamento, vamos colocar aqui, por filosofias diferentes, elas vão selecionar informações diferentes para defender a sua tese. Mas as duas estão fazendo história. Vocês estão me entendendo ou não? Estamos. Deu para entender? Essa discussão. Se uma pessoa conta de um lado, é regime militar, se é do outro, é ditadura militar. É essa a grande questão aqui. Às vezes a gente, inclusive quando lê os livros de história do Brasil, e a gente era adolescente na escola, criança, adolescente, a gente não tinha essa malícia para perceber que a maneira que a história é contada para nós, o descobrimento do Brasil, papapá, e etc. Altamente intencional, né? Exatamente, ela não é imparcial. Não, está contando a versão filosófica de alguém. E chama isso de história. Pronto, é exatamente isso que está acontecendo na Bíblia. Até porque eu preciso fazer essa questão entre a história, porque a linha dos liberais, principalmente dos liberais, levando para o lado mais extremo, que vai chamar as histórias bíblicas de mito, conto, romance,
novela, lenda. Vão procurar ver assim, Adão e Eva não é uma narrativa histórica. Nunca houve um Adão. Existiram. Nunca houve uma Eva. Aquilo foi um mito. Essa é a ideia que muita gente vai defender para tentar, acaba indo percebendo a poesia muito forte que há em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, e relegam totalmente a possibilidade histórica de ter havido, de ter acontecido a criação a partir de um homem. Mas, ou então, vão dizer que também é mito ou lenda de heróis, que é assim chamado, por exemplo, as lendas de heróis, a história de Jesus. Porque quando os romanos iam contar as histórias, os gregos iam contar as histórias dos seus grandes heróis, por exemplo, aquele que tinha um problema no calcanhar, como era o nome dele, que a fraqueza dele era Aquiles, né? Aquiles. Aquiles, tendão de Aquiles. Quando ia contar a história de Aquiles, daqueles grandes guerreiros, eles contavam lendas muito poderosas. E essas eram as lendas de heróis que acontecia dentro da literatura grega. Aí as pessoas querem dizer, não, o que aconteceu ali é que os discípulos exageraram, porque era da cultura, eram lendas de heróis. A gente não entende assim. A gente entende que a Bíblia é história. Jesus ressuscitou, houve curas, houve milagres, existiu Adão e Eva, e etc, né? E talvez até por isso, viu, pastor, dentro dessas linhas que consideram a narrativa, não consideravam a narrativa, era exatamente para não considerar um conteúdo que servia de base para pensar o mundo, né? A partir da sua criação e tudo mais. Sem dúvida que haviam, né, esses propósitos de ocultar, né? Porque não era aquele tanto de pão. Como é que um pão para não sei quantas pessoas? Como é que os peixinhos, né? Aquilo, né, é uma lenda e tal. É verdade. A maneira como o homem interpreta é diferente. Exatamente. Porque mas isso só começa a acontecer depois do iluminismo para cá, né? Os últimos 300, 400 anos, né? Porque é a ideia de que agora o que sai do natural, do que pode ser provado no laboratório, ele simplesmente precisa ser colocado como não existência, né? Sim. Mas isso é uma teoria também. Só porque eu não consigo provar no laboratório não existe? Só porque não cabe dentro da filosofia positivista não existe? E aí muitas outras coisas podem ser questionadas, né? Até o amor, será que o amor existe, né? Ninguém vê, ninguém pega. Ninguém vê, ninguém pega, não dá para botar no laboratório. Só dizer que esse artigo tá desse livro aqui, ó. Interpretar é preciso. É o artigo do... Dá para ver aí? Não dá, né? Não dá. O autor mas eu via muito. O autor é Rafael Blume Pereira de Almeida, viu? Arrasou. E aí... Aí... Ele é meu pastor, esse cara. Os relatos... Então, vamos lá. Os relatos históricos narrados, eles não seguem os... Essa que é a questão. Eles não seguem os padrões de objetividade e exatidão histórica da modernidade. Quando ele está dizendo assim, 1000 anos, foram 3 peixinhos. Não havia entre os apóstolos, não havia entre os escritores bíblicos, não havia na tradição de Israel uma necessidade de ser preciso nesse tipo de coisa. Porque eles não se sentiam como historiadores atuais. Eles queriam passar uma mensagem teológica. Eles não estavam tão preocupados nas exatidões dos detalhes, né? E é até interessante a gente observar, e até um livro que eu recomendo a ler. Quer dizer, eu nem sei se eu recomendo, porque é de difícil leitura. É um livro de difícil leitura. Mas é um livro que trabalha esse assunto, que é a arte da narrativa bíblica. Está bem aqui. Esse livro aqui, ó, trabalha essa questão. A arte da narrativa bíblica, de Robert Alter. Ele vai mostrar que justamente isso, que a gente tem que... Às vezes a gente vai para a Bíblia, a gente tem que parar para pensar no projeto teológico que tem por trás
Porque nos textos bíblicos, algumas coisas que o Robert Alter faz a gente pensar. Moisés relata o encontro... Moisés não, desculpa. Cronistas lá relatam o encontro de Davi com Saul, só os dois, dentro de uma caverna. Sim ou não? Não é isso? Sim. E descreve todo o diálogo que eles tiveram ali. Não é? Quem registrou, gente? Na verdade, essa história foi passada para frente, pessoas ficaram sabendo, e quem registrou já registrou de terceira mão. Sim. E às vezes a gente fica achando que o cara tem obrigação no detalhe. Não é isso. A intenção é no conteúdo teológico que está sendo passado ali. Então, por isso, a gente tem que entender que o autor bíblico ele tem um ponto de vista. E porque ele tem um ponto de vista, ele consegue ser uma espécie de... Essa que é uma coisa interessante, uma reflexão que a gente normalmente não faz. O narrador das histórias bíblicas, ele é uma espécie de narrador onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabe o que Davi pensa, ele sabe o que passou na cabeça dos fariseus, ele sabe o que pensou a mulher pecadora, ele sabe de tudo. Ele é como se fosse... Ele é... Essa é a ideia mesmo. Ele é um narrador onisciente. Por que ele é um narrador onisciente? Porque ele está construindo uma história baseada nas informações que ele tem. Não é construindo. Ele está escrevendo uma narrativa, que quando para a história pode confundir com a ideia da realidade. Ele está construindo uma narrativa baseada nas informações históricas que ele tem. Aí ele faz a seleção dos diálogos, as escolhas de estilo... e tudo isso, todos os detalhes do texto. Por isso que quando a gente vai pregar, a gente vai interpretar um texto de Mateus, texto de Lucas, eu tenho que prestar atenção nos detalhes do texto, porque se ele selecionou aquele detalhe para estar ali, é porque ele tem um propósito teológico. Vou até repetir isso. Por que quando a gente interpreta uma narrativa, a gente tem que levar em alta consideração? Aí apresentou um personagem, disse qual era a profissão do personagem, disse qual era o apelido do personagem, era José, e o apelido dele era Barnabé. Por que ele colocou esse detalhe? Ele escolheu dar esse detalhe à sua narrativa, porque ele tem um propósito teológico. O fulano, filho de alguém, né? Geralmente ele coloca. Exatamente. Aquilo faz parte da construção do significado do texto. Não está lá porque ele é um historiador. Ele botou lá por uma intenção. E aí, as pessoas, por não conseguirem chegar à intenção do autor, por não entenderem o processo teológico que está por trás das narrativas, aí as pessoas cometem alguns erros. O erro mais comum é o erro da alegorização. Eu não consigo entender alguns elementos do texto, por que eles estão ali, e eu começo a dar sentidos para eles aleatórios, desconsiderando o contexto e redefinindo fatos históricos, em busca de uma espécie de sentido espiritual do texto. Então, por exemplo clássico, Elias, não sei se foi Elias ou Eliseu, mas eu acho que foi Elias. Uma senhora construiu um aposento para o profeta Elias, para que quando ele dormir, quando ele estivesse na cidade, ele ficasse no aposento. Foi Elias ou Eliseu? Eliseu. Aí tinha uma mesa, uma lamparina, uma cama. Aí as pessoas começam a dizer, a lamparina é a luz do Espírito. A cama é o descanso em Deus. Vocês já viram pregação assim, não? Que começa a dar significado para aqueles... Eu já vi várias. E cada pregador cenário, né? dá um significado diferente para a luminária. Outro, a luminária é a luz da palavra de Deus.
Aí ele ainda diz, porque era o lugar onde ele abria as escrituras, onde ele... a escrivaninha era... Aí vai dando significado para as coisas. Isso é alegoria. É você procurar sentidos por trás do texto que o texto não deram. Isso é criar, não é tirar sentido do texto. Alegorizar é colocar sentido no texto. Você passa a ser autor do texto. Você passa a produzir sentido para o texto. Essa não é a nossa função. Isso é desleal ao texto. É desleal ao próprio Deus, que é o autor primeiro do texto. Eu preciso ir atrás do significado do texto. Por não entender os significados do grande enredo bíblico, os significados teológicos das narrativas, a gente normalmente, muito comum em pessoas pregando no Antigo Testamento, no erro da moralização. A gente só fica ensinando, isso pode, isso não pode, você deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo. Eu não consigo entender a teologia que está ali, então eu só moralizo. Pode, faça, não faça, não faça, não faça. Como se a Bíblia fosse um grande livro de regras morais. É um erro muito comum. Muito. Por exemplo, pegar o texto de Davi e Golias e dizer quais as atitudes de Elias, de Davi e Golias. De Golias. Golias Davi teve fé. Davi declarou a palavra. Davi... Aí a gente em vez de perceber a grande obra de Deus dando vitória ao povo de Deus diante dos inimigos. Onde, na verdade, isso tem até uma aplicação em Cristo, dizendo que Cristo foi aquele que deu a vitória final sobre os inimigos do povo de Deus. Que, na verdade, é Satanás e o pecado. Na verdade, essas ideias, a gente precisa não cair no erro de moralizar, mas perceber Deus como autor da história. Alguém falou? Eu. A respeito dessa história, eu sempre tive uma dúvida a respeito de uma alegoria feita exatamente nesse sentido, onde o pastor disse que Davi, um pastor, né, disse que Davi seria, no caso, de Cristo, representando Cristo. De fato, eu até também penso dessa forma, não sei se está certo, mas isso seria Cristo, né? Golias representando de fato ali o pecado, enfim, a morte. E o povo de Israel, no caso, seríamos nós incapazes de vencer o pecado. Então, apresenta-se naquele momento ali Davi, no caso, enfim, como Cristo vencendo o pecado. Eu confesso que eu fui vendido a essa narrativa época que eu escutei, porque ela parece bastante convincente quando a gente vai analisar a história de toda a Bíblia. Sempre é isso, é Deus sendo misericordioso a um povo que não merece e que em si mesmo não tem condições nenhuma de obter a salvação, né? Então ele precisa levantar um ungido para lhe libertar, né? Agora eu lhe pergunto, é uma alegoria que não, eu recomendo um livro do Sidney Gredanius, Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento, sobre esse assunto. Eu vou ensinar isso, talvez ainda esse ano eu vou falar sobre as narrativas do Antigo Testamento com vocês, vou retornar essa discussão aqui e vou trabalhar esse assunto. Tem aquela ideia cristocêntrica, né? Que nós temos que achar que Cristo de Gênesis e Apocalipse realmente está em Cristo. Né? Que, na verdade, a grande questão existe até essa discussão se a gente tem que achar Cristo em cada versículo da Bíblia, e eu acho que também às vezes tem gente que exagera um pouco nisso, mas a questão é perceber, quando está falando isso, talvez a ideia não é olhar Davi é Cristo, o povo de Deus é a igreja, de maneira muito direta. Aí estaria errado, pode cair no erro até da personalização que a gente vai olhar daqui a pouco. Mas é você perceber que a maneira que Deus trabalhou na história, ela sempre foi a mesma. É essa ideia de perceber Deus como o grande herói. Não é Davi o grande herói. É Deus o grande herói. E o que Deus está fazendo?
Deus está levantando o Messias para libertar o seu povo da opressão dos inimigos. Que a opressão dos inimigos surge a partir de Gênesis 3,15, a partir do pecado. A semente da mulher e a semente da serpente. Essa briga entre as sementes, ela acompanha toda a Bíblia. É a ideia do povo de Deus contra o povo do pecado. Há essa guerra ali, né? E essa ideia de que, assim como Deus levantou Davi, Deus levantou Cristo. Essa está mais nesse sentido. Se você simplesmente... Uma história real, representativa do que Cristo... É mais você conseguir ler o que está acontecendo à luz de toda a história da Bíblia ali, né? Um outro erro que ficaria... Sim, pode falar. Mais fácil nesse sentido, pastor, é a gente ver Deus agindo na história. Exatamente. Porque quando Deus agindo ao longo da história, em cada cena, em cada evento, em cada narrativa, na maneira como o autor interpreta ou passa o texto, é Deus agindo ao longo da história. Uhum. E o Cristo no Antigo Testamento, a gente visualiza muito bem nas profecias que apontam para Cristo no Novo, né? Há textos diretos. E que a gente não precisa, né, achar um Cristo, por exemplo, no texto de Eliseu e tal, mas a gente precisa ver, por exemplo, a providência divina de Deus cuidando de Eliseu, porque havia um propósito sobre a sua vida, mais ou menos assim, né? Para não ver, para a gente não olhar para essas mensagens e começar a criar personagens ou a dar nomes. E categorias diferentes daquela que o texto aponta, né? Outras categorias. Eu acho que essa é a grande resposta. Eu gostei de colocar isso, né? É olhar Deus como o grande autor, o grande herói dos textos bíblicos. Se a gente não faz isso, a gente vê o mérito em Davi. E a gente não pode ver o mérito em Davi. A gente precisa ver o mérito em Deus, sempre. Eu não tenho que ver o mérito em Paulo. Eu tenho que ver o mérito em Deus. Não tenho que ver o mérito em Pedro. Eu tenho que ver o mérito em Deus. E quando chega em Atos, que é o texto que a gente está olhando, a gente tem que ver o mérito em Cristo. Por que em Cristo? Não é só por uma questão tecnicista, mas é porque o autor, Lucas, no versículo 1 e 2, disse que é obra de Cristo. Aquilo que Cristo continuou a fazer através dos apóstolos. Então, quando eu olho, por exemplo, Paulo realizando milagres, pregando, ensinando, plantando igreja, eu tenho que pensar assim, o que Cristo está fazendo através de Paulo? Assim que eu interpreto o livro de Atos. O que Cristo está ensinando através de Paulo? Porque é a continuação. Qual é o grande assunto que Cristo está trabalhando? E o que Cristo espera de mim? Ou, na verdade, quando chega em Atos, há muitos cumprimentos. Atos é um momento histórico, onde está se cumprindo muitas promessas bíblicas, tanto em Cristo como no livro de Atos. Qual é o cumprimento de promessas do Antigo Testamento que estão acontecendo ali? Eu tenho que perceber que é Deus que está construindo uma história. Não é Paulo que é o cara, nem é Pedro que é o cara. É Cristo que é o cara, operando no poder do Espírito. Ou então, um erro muito comum é a personalização. Eu não consigo chegar ao significado do texto, aí o que eu faço? Eu pego do texto e aplico direto na minha vida. Gente, isso é um caos. Mas, às vezes, a gente faz isso sem perceber. É tipo assim... Como é que foi o nome? Hoje eu estou com a memória ótima. O nome daquele juiz que colocou um novelo de lã e orou para que se tivesse orvalho. Foi Gideão? Foi Gideão do orvalho? Lembro também não. Pronto. Quem nunca erra é o Google. Eu não lembro, não. Eu acho que foi Gideão, que ele colocou que se ficasse molhado era porque o Senhor não queria ou queria, né? E depois se molhasse ao redor e não molhasse, não é isso? Isso. Eu acho que foi esse cabra mesmo, mas eu não tenho certeza, não.
E aí, Gideão... Sei que ele experimentou Deus de várias formas. Exatamente. Então, o que acontece ali em Gideão, Juízes, capítulo 6, verso 34. O que acontece? Aí você olha, lê o texto, e Gideão queria saber a vontade de Deus. Aí ele pegou um novelho, botou do lado de fora, orou, aquela história que a gente conhece. Se for da vontade de Deus, vai estar tudo o orvalho, menos o novelho, menos a lã. Aí ele, na dúvida, experimentou de novo no outro dia. Qual é a personalização? É dizer assim, a partir de agora eu vou fazer prova de Deus. Eu vou pegar o meu edredom, vou botar na grama da minha casa e vou orar, e agora eu vou decidir o meu emprego, o meu casamento, as decisões da minha vida, ou espirituais, ministeriais, esperando que Deus faça na minha vida exatamente aquilo que Deus fez com Gideão. A gente faz demais isso. E aí acaba cometendo erros. É você pegar diretamente, desconsiderando o contexto, descontextualizando a história e trazendo para a gente. Isso, aí essa questão, esse erro, precisa levar a gente para uma outra reflexão. Hoje a cabeça de vocês vai ficar fervilhando. Porque, gente, uma narrativa, ela conta, a narrativa, ela conta uma história. E uma história conta como algo aconteceu. Não como seria o ideal ter acontecido, ou não como... Ele não vai te levar para o mundo ideal. As narrativas da Bíblia vão mostrar que Davi pecou, Abraão pecou, Jacó pecou, Pedro negou Jesus. Ela não floreia a história. Elas contam os fatos como eles aconteceram. Contam acertos e contam erros. Vocês estão concordando comigo? Estão acompanhando? Sim. Mas tem um problema. Nem sempre o autor informa claramente se aquilo que aconteceu foi ou não a atitude certa. Sim. Mas há um juízo de valor sobre isso, né? Exatamente. Que é uma construção... É uma construção histórica de uma determinada época, que já vem, né? Tudo arrumadinho, inclusive pela sistemática, a maneira como a gente interpreta determinados fatos, aí vai... Exatamente. Aí, muitas vezes, a gente tira, até usando a sistemática, a gente usa a nossa teologia sistemática como a guia, a vara para medir o que é a teologia certa ou errada, né? Mas como é que a gente lida, então, para saber qual é a teologia, qual é o certo? Como é que eu interpreto? Se muitas vezes ele me conta uma história lá, por exemplo, texto clássico. Tem aquele cara que disse que se tivesse uma vitória, ele ia sacrificar a filha, que era virgem. Quem lembra da história? Se eu não me engano, o nome dele é Jefté. Não é isso? Sim. Vocês lembram dessa história? Sim, aí ele vai, tem a vitória. Quando ele volta, aí ele sacrifica a filha dele. Só que sabe qual é o problema? Não sei se você conhece essa história. Aquela história só conta isso. Em nenhum lugar disse que Jefté estava certo ou estava errado. Nenhum lugar. Naquela narrativa, diz que ele errou, que ele acertou. Como é que eu posso entender se aquilo é um padrão? Se aquilo é para ser imitado, copiado? Se aquilo é... O que aquilo está me ensinando? Se muitas vezes o texto não é claro, não é explícito na sua teologia ou naquilo que é certo ou errado. Por exemplo, no livro de Atos tem uma questão interessante. Por muitas vezes, a gente vai olhar os discípulos vendendo todas as seus bens, ou vendendo os seus bens e entregando aos pés dos apóstolos. A gente vê em Atos 2, a gente vê em Atos 4, a gente vê em
momento Barnabé. Barnabé, né? E aí? Isso significa que eles fizeram, a gente vai fazer também? Não. Como é que a gente decide o que é Eu normativo? aprendi no artigo hoje. Né? O que é normativo, o que é prescritivo. Então, a gente precisa entender a história, como ela aconteceu no passado, para depois a gente trazer ela para o presente. A gente não pode trazer ela assim tão ligeiro. E eu preciso ver com vocês aqui uma questão agora, questão mais técnica, né? Eu vou deixar para trabalhar a ideia tirar doutrina a partir de narrativa para o finalzinho do texto hoje. E Rafael, agora sim, toda doutrina encontrada nos textos narrativos, elas precisam ter como fundamento, como amparo, os textos prescritivos, as cartas, ou existem doutrinas em livros narrativos que eles não assim, eu diria, não se encontra, que a Bíblia ela se explica, né? Ela se complementa. Mas eu diria assim, que não está de uma forma bem clara nas outras cartas, mas que elas estão ali nos textos narrativos. Ou a máxima, a regra é, não se tira a doutrina de texto narrativo. Na verdade, assim, eu preciso dizer que isso é uma discussão teológica. Especialmente, é uma discussão hermenêutica, na verdade. Especialmente entre pentecostais e não pentecostais. Porque toda a teologia não pentecostal sempre entendeu, ao longo dos séculos, de que não se tira teologia ou doutrina, vou usar a palavra doutrina, teologia se tira sim, tá lá, mas não se estabelece doutrina a partir de textos narrativos. Tá entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo. Eu preciso, por exemplo, vou para o Antigo Testamento, depois eu venho para Atos, né? Vou para o Antigo Testamento. Eu pego lá a história de Jefté, que sacrificou a filha. E no final do texto, não diz nem que foi bom, nem que foi ruim. Acaba a história, passa para outro juiz, ficou no limbo. Como é que eu vou fazer teologia? Eu preciso ir para onde? Para a lei. Aí eu vou lá para a lei. O que a lei fala sobre o sacrifício de seres humanos? Lá diz, opa, é pecado. É inaceitável a Deus. Então eu consigo avaliar o texto de Jefté, uma narrativa, pela prescrição da lei. Uma pergunta também que o pessoal faz. Davi teve muitas mulheres, Salomão teve muitas mulheres, porque naquele período histórico Deus aceitava a poligamia. É verdade isso? Deus não condenou Salomão pela poligamia, não condenou Davi pela poligamia. Vou chamar poligamia porque, apesar de que seriam as concubinas, né? Mas Davi tinha várias mulheres até. Eu posso afirmar isso a partir do fato de Davi ter tido muitas mulheres e Deus nunca ter falado nada diretamente sobre isso. Não há nenhum registro, os profetas não reclamam. Então, como é que eu vou saber que é pecado, apesar de a gente não ter nada na narrativa falando que é pecado? Porque se eu for para a lei, ele vai falar sobre a monogamia, né? Que o homem deveria ser casado com uma só mulher. E a gente precisa entender ou fazer ou perceber as doutrinas do texto, sempre comparando com textos mais claros, textos prescritivos. Isso é até uma regra hermenêutica. Hermenêutica não se faz doutrina a partir de textos obscuros, ou seja, textos que não estão claros. E isso complica pra caramba, porque, por exemplo, é um argumento forte contra os milenistas, né? Falando de Apocalipse. Só tem um texto que fala diretamente sobre a existência de um período milenar.
que está em Apocalipse 20. Um texto. Eu posso fazer doutrina em cima de um texto? Tecnicamente, não. Lógico, mas eles vão argumentar que tem no Antigo Testamento, outras coisas, né? Mas aquela questão de que não há sexo entre os anjos está baseado em um só versículo, né? Quando Jesus diz que não são como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Dá para se desenvolver uma doutrina a partir disso? Essa aqui é as questões. Complicado. E essa ideia é a ideia para os textos narrativos. Textos narrativos são eu preciso colocar uma luz mais clara sobre os textos narrativos, e essas luz é o texto prescritivo. No Antigo Testamento são os discursos, as palavras de Deus, a lei de Moisés. No Novo Testamento, eu tenho os discursos de Jesus, eu tenho as cartas de Paulo, Pedro e etc. São textos claros, prescritivos, que me dizem. Aí eu preciso comparar esses textos a partir de textos mais claros, textos prescritivos, como que se trabalha esse assunto. Porque senão a gente vai ter dificuldades. Mas eu vou deixar... Vamos trabalhar esse exemplo, então. Por exemplo. Mas tem alguns autores que têm desenvolvido. Uma pessoa que um dos primeiros a defender que se tira a doutrina de texto narrativo foi o Howard Marshall. Esse aqui, de Atos. Na parte introdutória, ele defende que se tira a doutrina de textos narrativos. É uma leitura fácil de achar e que fala sobre esse assunto. Agora, se perguntar assim, Rafael, como é que tu te posiciona nessa discussão? Eu me posiciono como está no artigo. Eu acho que a gente tem qual é o problema? Aí volta para o erro que eu coloquei lá. A gente acaba tendo o erro da seletividade, na minha opinião. Eu acabei de fazer uma pergunta, ainda agora, se a gente tem pelo menos 3 textos de memória aqui, de que os discípulos entregavam tudo aos pés dos apóstolos, certo? Mas a gente disse assim, como está no artigo, mas isso não é doutrina para nós. Por que não é doutrina para nós? Provavelmente você vai dizer, porque Paulo disse, né? Cada um contribua conforme estiver proposto no coração. Provavelmente esse é o argumento. Ou tem outros argumentos assim mais claros? Eu acho, pastor, eu vejo ali como uma dada realidade, entendeu? Havia necessidade de fazer aquilo naquele momento por causa da necessidade dos irmãos. E até hoje nós fazemos, não é verdade? Perfeito. Por exemplo, então, nós estamos vivendo esse período, né? E se algum irmão que sentiu o desejo no coração, rapaz, eu vou vender aquele sítio que eu tenho e para aquele senhor que está com interesse de comprar, e o dinheiro que eu pegar todo, eu vou distribuir aqui, porque nós temos muitas comunidades que os irmãos estão passando fome, eles não têm um emprego, né? Não pode fazer isso hoje? Essa pessoa faria, né? E isso não seria, isso não é bíblico, você não pode fazer isso. Não há nada que impeça numa determinada realidade. Eu acho que lá também é isso. Não pode ser construída uma teologia, porque não é uma lei geral para todos. Mas, por outro lado, a igreja até hoje exerce, né, esse dom. Pois é, aí, como é que eu falaria isso? Quando a gente pega outros textos da Bíblia falando sobre a gente ofertar, inclusive para os pobres, que é o que estava acontecendo ali, a gente vai ver Paulo normatizando isso, ele dizendo cada um contribua conforme tiver proposto no seu coração, não por obrigação. Não aí com ele tristeza. Vai dizer, aí, não com tristeza, né? Mas com alegria. E ele ainda vai dizer assim, mas aí ele não vai dizer que não é para dar. Ele vai dizer assim, mas ele ainda continua qualificando. Ele diz assim, façam isso com generosidade. Não é isso que ele vai dizer? Muitas vezes. Isso. Ele repete a palavra. Porque Deus ama quem dá com alegria. Dá com alegria. E ele repete, sejam generosos, sejam generosos. Isso. Então, o que a gente vai dizer?
que o que tu está dizendo, Leonor? Que o livro de Atos testemunha a generosidade dos primeiros discípulos. Não é isso? E aí sim, eles se tornam exemplo de generosidade para nós. Porque a gente consegue entender que a norma para eles era uma norma de doação e generosidade. Mas a quantidade de tudo não era a norma. Então, a norma era generosidade. Então, eu consigo entender. Aí a gente vai para o caso do batismo com o Espírito Santo. Essa é uma discussão clássica. Eu também não quero impor verdade sobre ninguém. A gente vai trabalhar esse texto, provavelmente não vai dar nem mais tempo da gente trabalhar ele a toda personagens, clínicas hoje, mas a gente já pode trabalhar um pouco da teologia. Acontece que lá, em Atos capítulo 2, texto bem conhecido de todos nós, eles estavam reunidos numa casa em Jerusalém, quando de repente eles escutam um som, um estrondo, e eles, como de um vento que invade a casa, e eles olham línguas de fogo, chamas de fogo derramadas sobre a cabeça de cada um, e eles começaram a falar em outras línguas. E quando eles começaram a falar em outras línguas, haviam pessoas, diz o texto, de todos os lugares do mundo. Cada um entendia na sua própria língua. E falaram, eles estão como bêbados, não é isso? Estão embriagados. Sim, sim. E ali relata aquele momento onde acontece a descida do Espírito Santo. O que acontece? Primeiro, os apóstolos ali, eles já tinham recebido desse batismo com o Espírito Santo antes, historicamente. A terra já tinha esse batismo com o Espírito Santo? Ou é a primeira vez? Mas, para mim, já teve. Desenvolve aí a ideia. O texto faz uma referência a Joel. Estás perguntando especificamente quanto a questão de língua ou quanto a questão da manifestação do Espírito Santo? Não, o que eu estou querendo dizer é porque, assim, havia uma promessa, a promessa de Jesus aqui em Atos 1 mesmo, né? Quando ele diz assim, no verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, do qual disse ele, e me ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Se essa experiência do batismo do Espírito Santo, aqui, Jesus está falando aqui, já aconteceu antes ou estava acontecendo pela primeira vez, né? Essa que era a minha pergunta. Tá entendendo, Edilson? Tô entendendo. Não é se eles tinham o Espírito Santo, é porque a gente vai ter que trabalhar o texto. O Espírito Santo já trabalhava na Terra, sem dúvida. Né? Eu acho que é isso que Denis estava falando, Denilson, né? O Espírito Santo já trabalhava na Terra. Mas antes de Cristo, ele trabalhava de uma maneira. Depois de Cristo, houve uma pequena mudança, na verdade, um avivamento do Espírito, ganhando uma dimensão maior. Eu não quero entrar nos detalhes porque eu quero deixar essas questões para o texto, para a gente trabalhar no texto. E eles receberam pela primeira vez o batismo do Espírito Santo conforme prometido por Jesus. Aí a pergunta é, isso é simplesmente um relato histórico de quando o Espírito Santo derramou sobre a igreja, dando início a essa nova era da terra, do povo de Deus renovado, cheio do Espírito Santo, onde o templo é cada membro, e o templo é a igreja, na verdade. É um registro histórico de como aconteceu, ou é uma experiência que aconteceu com os apóstolos e que precisa ser repetida agora na vida de todos os crentes. O argumento que vai ser usado, por exemplo, pelos pentecostais, é de que, olha, isso acontece em Jerusalém, depois acontece na Samaria e depois acontece em Éfeso.
Se eu não me engano, são 3 vezes que se repete. Eu estou em dúvida se são 3 ou são 4. Então, como se repete, você vê que é um padrão. Então, isso significa que que acontece, é para acontecer com todos. Aí você pega o padrão. Qual é o padrão que acontece? Quando o Espírito Santo derramava ali em Apocalipse, em Atos, o que acontecia? Havia alguns sinais. Eles falavam em novas línguas. Esse era o principal sinal. Todas as experiências ali falavam de falar em outras línguas. Algumas outras lá na frente vão falar de falar em outras línguas e profetizar. Apesar de que aqui a ideia de profetizar pode ser tida como essa de eles falarem a verdade de Deus para os outros povos. A pergunta é, esse é o padrão? Todo mundo, todo cristão, isso aconteceu só porque era a primeira vez? Ou isso aconteceu, ou isso é para ser repetido sempre? Essa é uma pergunta que está diretamente ligada à questão hermenêutica de narrativa. Sim. Nesse caso, eu entendo que é um acontecimento histórico e pontual ali, naquele momento da história. Ele não precisa ser repetido cada vez que um cristão for batizado do Espírito Santo, até porque o batismo do Espírito Santo é a conversão do crente, né? É ele receber a Cristo. Interessante, porque o que tu está fazendo, ainda que trazendo já direto, talvez, da sistemática para cá, mas o que tu está fazendo, o caminho que levou a essa sistemática é, tu está pegando a teologia de batismo do Espírito Santo de Paulo. Quem diz que o batismo do Espírito Santo, está lá nos artigos, vocês, quem leu o artigo, leu os textos, que nós seremos batizados no corpo, e papapá, pegando os textos de Coríntios, pegando os textos de Éfeso. A ideia desse batismo no corpo de Cristo como a regeneração é a maneira que Paulo ensina nas suas cartas. Então, a gente teria 2 doutrinas, uma de Lucas e uma de Paulo. Lucas ensina que isso é para ser repetido para todos os crentes como uma segunda experiência, e Paulo diz que isso é o batismo do Espírito Santo, acontece com os crentes na hora da conversão. Aí alguém vai ter que dizer, não, porque na verdade o batismo do Espírito Santo a qual Lucas se refere e a qual Paulo se refere são 2 coisas diferentes, ué. Mas aí a gente vai começando a ter que criar artifícios para explicar isso. Eu particularmente entendo que como é que eu faço? Poxa, pode ser, é verdade. Eu estou percebendo que foi uma experiência, aconteceu aqui, aconteceu em Samaria, lá com Cornélio, aconteceu lá com os discípulos de João, em Éfeso. Isso se repetiu na história, mas será que isso vai se repetir com todo crente? Como é que eu treino essa dúvida? Eu vou para os textos prescritivos. Como é que Paulo trabalhou? Como é que Colossenses, Gálatas? Como é que Coríntios? Como é que Efésios? Será se João tocou nesse assunto? Será se Pedro tocou nesse assunto? O que os textos prescritivos falaram sobre isso? A partir da teologia dos textos prescritivos, eu posso analisar as narrativas. Essa é a maneira mais segura para se fazer doutrina em cima de narrativa. No entanto, eu preciso dizer a todos que, por exemplo, dizer que alguém que acredita no batismo do Espírito Santo como segunda experiência é o total imbecil, não é. Porque às vezes as pessoas querem colocar os caras como herege. E é interessante que existe alguns caras sensacionais que acreditam no batismo do Espírito Santo como segunda experiência na história da teologia. Eu vou citar só 2. Tô até com o livro dele bem aqui. Rafael, quando tu fala de batismo do Espírito Santo como segunda experiência, eu quero falar a respeito de falar em línguas estranhas, é isso? Na verdade, eles acreditam, a teologia pentecostal acredita como uma experiência de revestimento de poder para o ministério. Aí, dentro da teologia pentecostal, já existe uma discussão. A teologia pentecostal clássica vai dizer que necessariamente precisa do dom de línguas. Por quê? Porque como eles fizeram a teologia deles a partir do livro de Atos, no livro de Atos todas as vezes se falou em línguas. Então, e aí uma visão mais moderna, uma revisão da teologia pentecostal, disse que não precisa da manifestação de dom de línguas, mas acaba tendo que dar um jeitinho
para a interpretação do texto, porque aí você já diz que aquela é a experiência padrão, mas você tira o dom de línguas da experiência padrão. Tá entendendo o que eu estou falando? Deu para acompanhar ou eu explico? Sim, não, tá tranquilo. Porque lá Agora a gente vê que a igreja contemporânea, né? Eu achei sempre, né? Apesar de estar estudando teologia agora. Mas eu vejo a doutrina da igreja muito pautada em Paulo, né? Uhum. Nas cartas, da maneira como Paulo, né, levou, como ele explicou. E quando a gente olha esses outros textos bíblicos, a gente tem que entender que o próprio Paulo bebeu dessas fontes, né? Sim, ele veio dessa igreja que surge nesse movimento, dessa maneira. Então, é quase que impossível que a fala de Paulo não traga, não é, na sua essência, essas revelações, esses entendimentos. Agora, eu penso, não sei se isso tem a ver também com a minha formação em igreja e tal, é a maneira como eu fui acostumada a ver, sem dúvida nenhuma, e eu não ignoro outras manifestações. Mas a maneira como o próprio Jesus colocava a experiência, dizendo aguardem que isso vai acontecer, era como se ele dissesse, eu não disse para vocês que ia ficar o Consolador, ele vai se revelar para vocês dessa maneira. Exatamente. É como eu entendo. Ele disse assim, ó, vai acontecer. E naquele momento, em Atos capítulo 2, aconteceu. Isso. Então é um fato histórico. Dele, né? Perfeito, é o cumprimento de uma promessa. Quem é que vai nessa linha teologicamente, por exemplo? O John Stott, o Billy Graham, né? Sim. Então, é gente que vai nessa linha. Quem é que acredita no batismo do Espírito Santo como uma segunda experiência? Aí tem um cara poderoso também, Martin Lloyd Jones, está aqui o livro dele sobre o Espírito Santo. Esse livro aqui, ele defende... Ele, inclusive, existe agora uma edição que só tira o capítulo sobre o batismo do Espírito Santo. Eu acho que é na editora Pentecostes, alguma coisa assim. Carisma, acho que é Carisma. E eles fizeram uma edição que fala só sobre a visão do batismo do Espírito Santo de Martin Lloyd Jones. Eu já li, mas eu juro que eu não consigo nem entender direito. É muito complexo. Por exemplo, para Martin Lloyd Jones, assim, eu tenho dificuldade de concordar com ele, apesar de saber que ele é genial. Quem sou eu, né, para debater com Martin Lloyd Jones? Mas, por exemplo, ele entende, Efésios capítulo 1, ele não diz que nós seremos selados com o Espírito Santo? Sim. Vocês lembram desse texto? Sim, lembro. Ele entende que aquele selo de Efésios capítulo 1 é o batismo do Espírito Santo, como segunda experiência. Para mim não faz sentido nenhum. Porque eu acredito que ali é a gente sendo selado com o Espírito Santo na conversão, que me faz ser parte do povo de Deus e que me sela para a eternidade. Não uma segunda experiência pentecostal, digamos assim, né? Então, mas aí, a grande questão, e eu usei como argumento no meu artigo, foi isso. Se a repetição que acontece em Atos por 3 vezes do batismo do Espírito Santo é a confirmação de que isso é uma doutrina e que se repetirá em todos os crentes, a repetição de que nós precisamos doar todos os nossos bens para todo mundo, e botar os pés da igreja, também tem que ser repetida, porque se o argumento é a repetição, a entrega de todos os bens, total dos bens, e não de dízimos e ofertas, também se repete 3 vezes. Aí surge o problema da seletividade. Por que eu escolho que a repetição serve de argumento para o batismo do Espírito Santo, mas não serve para a venda de todos os meus bens e a entrega aos pés dos apóstolos? Aí mexe no bolso, papai. Aí mexe no bolso, aí é complicado, né? E mexe no bolso. Exatamente. Mas é verdade. Eu vejo assim, eu acho o mais grave de tudo é essa... Porque o texto bíblico, ele guarda em si uma certa universalidade, não é verdade? A maneira como Deus se revela. Ele se revelou na história em tempos muito primórdios, onde não havia o que se tem hoje, não é verdade? Sim, em termos de conhecimento, de ciência, de artes, desse mundo de conhecimento que o mundo avança ao longo da história e vai tendo.
e Deus se revelava daquelas pessoas. Ele continua se revelando hoje. Ele não mudou na sua essência, porque a sociedade mudou, não é verdade? Então, a doutrina também, se ela é uma doutrina válida, ela não vai mudando com o tempo para se adequar a determinados sistemas ou maneira de pensamento humano. Ela é, por exemplo, a doutrina da salvação, ela é a mesma desde sempre, né? O propósito de Cristo morrer na cruz e a maneira como ele se revela para a gente hoje é do mesmo jeito. É como se, né, ele estivesse aqui do nosso lado e se revelando a nós como o nosso Salvador, como o nosso Senhor. O consolo do Espírito Santo. Meu Deus, é uma experiência tão pessoal, tão subjetiva, mas ao mesmo tempo tão real na vida de cada um, que se fosse para a gente falar, cada um, né, falaria sobre isso. É essa dificuldade, às vezes, que eu tenho de entender. E olha que eu tenho muito tempo de crente. Eu disse, meu Deus, será que vai vir mesmo esse momento em que eu vou falar em línguas? Porque não é uma coisa da mente, embora o culto seja racional, não é verdade? O culto é o culto da razão. Mas o agir de Deus sobre a minha vida não pode ser nada da minha mente. Sim. Porque se for da minha mente, ele acaba sendo falho. Não é verdade? Então, eu não sei. Rafael, o grande complexo, é essa questão a respeito do falar em línguas relacionadas a outros idiomas, né? Aqui, com falar em língua de anjo. Línguas estranhas. Né? É isso que eu queria que me dissesse o seguinte, porque aqui, nesse texto, eu entendo que fica muito claro que nesse texto se trata de idiomas. Sim, perfeito. De idiomas, né? Só que existe a questão de dom de língua em outros textos nas cartas de Paulo. Talvez essa questão do dom de línguas como língua de anjos, né? É uma possibilidade. Eu estou falando isso porque eu estou na academia, mas eu acredito nisso também como possibilidade. É uma possibilidade exegética em função simplesmente da expressão dentro do próprio texto de Coríntios, que ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Mas ali ele está falando como como diz a figura de linguagem, o exagero, uma hipérbole, né? Aquilo é uma hipérbole ou aquilo é um fato, né? A questão sobre a questão das línguas é porque a gente precisa assim, a gente está trabalhando no campo da doutrina, né? Eu estou querendo depois para a gente ir para o campo do texto. No texto aqui, o que aconteceu? Eles começaram a falar línguas. Outras línguas. Então, ele disse as cidades, né? Então, lugares. Exatamente. E quando ele falou em outras línguas, as pessoas de outros lugares, de outros povos, entenderam as línguas. Aqui, a manifestação de línguas eram de línguas da terra, sem dúvida. Aqui é línguas da terra. E por que não que os irmãos pentecostais levam esse texto como se fosse língua? Porque eu nunca entendo que a pessoa diz, tem que ter alguém para interpretar. Aquela língua, ela não é palpável, não existe uma linguística humana, né? Que interprete. Aí eles dizem que é de anjo. Essa discussão do anjo é uma discussão de 1 Coríntios. Porque em 1 Coríntios, exatamente, a 1 Coríntios, lá fala glossa, só língua, porque teologicamente fica aquela discussão em xenolália, glossolalia, né? Xeno de nações e glossolalia fala de línguas baseada em Coríntios, fica essa discussão, que em Atos seria xenolália, língua dos povos, Coríntios seria glossolalia, línguas estranhas. Por quê? Qual é a grande questão? É porque em Coríntios, em Atos, eles falavam e todo mundo entendia. Talvez a gente precisa separar essas manifestações. Por isso que eu estou querendo chamar vocês para o texto. Em vez da gente tentar fazer doutrina, vamos para o texto. Em Coríntios, em Atos, eles falavam, todo mundo entendia. Mas em Coríntios, se não tiver intérprete, ninguém entendia. Era para eles, pelo menos, era estranha. Era estranho. E ali fica assim, mas que tipo de língua é essa que é estranha, que é confusa?
a explicação é difícil. Então, parece-se uma luz, um fio de esperança para entender por que aquelas línguas eram estranhas. Era a possibilidade, usando o Atos capítulo 2, é porque eram línguas de outros povos que eles não conheciam. Mas por que Deus ia dar línguas de outros povos que eles não conheciam se essas pessoas nem estavam lá? E qual é o sentido disso, né? E a outra possibilidade é baseada em 1 Coríntios capítulo 13, verso 2, eu acho, que vai falar sobre ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos. E aí colocando as duas possibilidades de que Deus dá a capacidade de falar, daria possivelmente a capacidade de falar línguas tanto de outras nações, de homens, quanto até mesmo de anjos, né? Então tem essa possibilidade ali em Coríntios de entender assim. Pois é, todas as vezes que as pessoas se referem a esse derramado do Espírito, eu digo hoje, atualmente, né, que acabou indo para o campo teológico, elas falam o Espírito Santo, né, chegando e todo mundo é aquele burburinho, e é uma maneira de expressar que é uma língua que não existe. Eu digo assim, não existe porque ela não está em nenhuma nação. Sim, não, o que eu queria fazer uma observação é que o que eu acho que não bate se a gente faz a doutrina 1 em Atos e depois vai para Coríntios sobre dom de línguas, não bate. Sim, é verdade. Porque em Atos, teoricamente, todo mundo fala em língua, se a gente entender que é uma segunda experiência para todos os crentes. Sim. E em Coríntios, já, sei lá, 10 anos depois, ele ainda continua as manifestações de línguas. Só que ali, quando Paulo está doutrinando, ele está dizendo que um fala a língua e outro faz outro dom. Ele não está dizendo que todo mundo fala a língua. Ele está dizendo que línguas é um dom. Na verdade, ele sempre apresenta como o último da lista, até talvez desvalorizando o dom de línguas numa cidade onde o dom de línguas é super valorizado. Sim. Então, ele sempre coloca como último na lista, dizendo, não, dom de línguas é um dom em meio a uma imensidão de dons, de uma variedade de dons e capacidades espirituais que Deus dá para a sua igreja. Então, como é que todo mundo vai ter o dom de línguas? Se ele é só... Se a um Deus fez apóstolos, a outro profetas, a outro curas, a outro línguas, a outro interpretação de línguas. Então é a outros, não é para todo mundo. Se a gente fizer uma doutrina em Atos, na minha opinião, de batismo de Espírito Santo, baseado em Atos capítulo 2, como segunda experiência com confirmação de línguas, não bate com a doutrina de Paulo. Vai ser contraditório. Então é melhor eu vir do texto prescritivo de Paulo para entender o exemplo histórico de um texto narrativo, Atos capítulo 2. Mas a gente vai continuar mais sobre esse assunto agora na próxima aula. Não, mas no teu ponto de vista, tu entende então que há duas questões nesse tange ao tema língua, nesse texto de Atos, especificamente a línguas estrangeiras, e Não entender vocês, não. Ouvi vocês. entende que pode haver é cabível se pensar que existe a questão de línguas estranhas sem estar relacionada a línguas estrangeiras? Acredito. Acredito como uma possibilidade. Aí, as perguntas, quando rebatem, agora eu vejo, principalmente mais em vídeo de YouTube do que em livro. Em vídeo de YouTube, eu vejo o cara falando justamente, não tem fonética, né? Não tem uma lógica gramatical, palavras se repetem, mas aí é muito difícil a gente ir por esse lado. A gente é o povo da Bíblia, né? A gente tem que tentar trabalhar os textos que a gente tem. Isso não está muito fechado, porque o livro de Coríntios não fala especificamente de línguas, só fala que não entendia. Agora, pode ser que... por que leva talvez a entender o livro até mesmo a experiência leva à interpretação? Talvez. Do livro de
ao dom de línguas como dom de anjos, até porque realmente a prática do dom de línguas, ela não tem ela não faz uma formação de língua como a gente é acostumado, né? Ela não cria uma estrutura linguística, né? A dom de línguas que a gente escuta na prática, a experiência, vamos chamar assim. Agora, posso dizer que, por exemplo, alguns autores de peso defendem a possibilidade do dom de línguas como dom de anjos, né? Língua de anjos. Aí ele está De Carson, John Piper e o Gordon Fee, né? E o Gruden, né? E o Gruden também. Na verdade, a maioria das pessoas que defendem o dom de línguas aceitam a possibilidade do dom da língua de anjos. Normalmente é quem acha que os cessacionistas, que são aqueles que acham que esses dons sobrenaturais cessaram, é que defendem que a única possibilidade de dons é dons nacionais, né? Das nações. O texto aqui, eu estou aqui com o 1 Coríntios aberto, cara, de 14. Eu acho que o maior problema nessa questão, porque assim, eu penso que se Paulo realmente tivesse falar em língua de anjo, eu também aceito, e até hoje acredito na questão da língua da língua de anjo, enfim, da língua de mistério. Mas Paulo, quando ele vai falar em 1 Coríntios 14, ele sempre se refere a outras línguas, e não especificamente a uma língua de anjo, a uma língua em mistério, a uma língua espiritual. Teu áudio está cortado, Rafael. Teu áudio está mutado. Rafael. É exatamente essa discussão. É tipo assim, dá vontade de voltar lá no passado e chamar Paulo e dizer: Paulo, por que tu não resolveu essa questão? Por que tu não disse língua de anjo, não tem língua de anjo, língua nacional? Ele não disse, ficou em aberto, ele só falou outras. Então, e aquele que fala em línguas fala em mistério, né? Que é o que diz o texto lá. Não é isso que ele diz? Sim. Então a gente só sabe que esse pessoal falava mistério. Era uma coisa que ninguém entendia. É igual a gente é acostumado aqui também, né? Digamos assim, na nossa experiência. E ele se refere à profecia, né? Ele diz: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e tenha todo o entendimento. Eu quero saber essa questão decisão, onde é que surgiu essa língua, porque não foi em Atos, embora os irmãos que creem nessa teologia, eles se baseiam naquela experiência de Atos, como que buscando uma maneira de parecer com a igreja primitiva. E não há nenhum texto bíblico, pelo menos na minha ignorância, não é, que diga que aquela experiência lá, que foi de um propósito divino, o derramado do Espírito Santo sobre a vida daqueles irmãos, para que eles seguissem com essa mensagem que o próprio Cristo dava, se repetindo ao longo da história, né? No sentido, olha, aqui tem um grupo de gente, pronto, agora batiza mais esses tantos, manda para ser testemunho. Ok, aí agora mais esse tanto aqui vai receber e vai seguir sendo testemunho. Mas tem uma questão que eu queria colocar nessa tua fala aqui, Leonor, é que apesar... É isso que eu estou falando, ele tem que trabalhar texto, né? Apesar do texto de Atos, eu entender que é um relato histórico. Sim. E que não é para ser repetido, eu tenho um outro texto que é o de Coríntios. Que eu não... Sim. No texto de Coríntios, ele está... Não só de 14, mas quase que o texto todo de Coríntios, ou pelo menos boa parte dele, fala a respeito do dom de línguas. Como um dom na lista de dons. Então eu não posso dizer que ele não existe também, né? Sim. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Eu não posso negá-lo como um dom que não existe, ou que não existiu. Ele diz, né? Assim, quem fala em outra língua, no 14:2, né? Pois quem fala uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. Pois é, isso que vai gerando. Ninguém o entende. Uhum. Em espírito fala mistérios. Eu acho que mais daí surge essa possibilidade de não ser uma língua com esse entendimento humano, que seja mesmo de mistérios e algo bem divino, quando ele faz essa chamada aí, perfeito, né? Perfeito. Essa que é a linha de quem vai dizer que não é uma língua terráquea, uma língua humana, uma língua terrena, uma língua humana,
quando ele trabalha nessa linguagem. Quem fala em línguas não fala homens, fala Deus. Ou seja, você está falando uma linguagem divina. Sim. Então, é uma e é o linguagem... que faz a gente entender, por exemplo, essa questão daquele derramar lá em Atos, que era, assim, eu digo Atos, porque de Atos para Coríntios existe um tempo histórico aí, não é verdade? Sim, sim. E lá eles falavam as línguas das nações. E na interpretação isso de que Paulo eu tô querendo... sobre dom de língua. É isso que eu estou querendo dizer. A gente precisa interpretar eles separados. Atos 2 é uma coisa, Coríntios 14 é outra coisa. Sim. Sim. Ou pelo menos, digamos assim, foi assim que se manifestou em Atos 2. Mas em 14, aqui, ele está falando de uma experiência diferente. Lá eles receberam uma capa... em Atos 2 era como se tu fosse virasse missionária no Japão e chegasse lá falando japonês. Isso foi Atos 2. Atos 14, ele diz assim, quem fala em línguas, fala a Deus. Aos homens, os homens não entendem. É diferente, é outra coisa. É isso que eu tenho que chamar para o texto. Atos 2 é uma experiência. Atos 14 é outra experiência. Ele diz até no 14:6, ele diz, olha, irmão, se eu for visitar vocês e chegar lá e eu falar em línguas, né, eu não estaria sendo útil para vocês, a não ser que eu leve uma revelação, assim, né? Mais uma vez ele faz essa ponte aí, dizendo que é diferente, não é uma língua inteligível, por exemplo, né? Assim, que humanamente você interpreta. Mas... Vamos. Perfeito. Só que no 14 ele diz assim, bem no finalzinho, né? Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ou seja, Paulo, ele era um poliglota, ele sabia mais de um idioma, nós sabemos da história de Paulo. E ele está dizendo, eu falo mais outras línguas do que todos vós. Então, naquelas igrejas haviam, somente na igreja de 1 Coríntios, era uma igreja cheia de dons, né? Pessoas também que falavam em outras línguas. Por isso que eu fico nessa confusão, até porque no 19 ele vai dizer, contudo eu prefiro falar 5 palavras, como eu entendimento, para instruir, do que falar 10.000 palavras em outras línguas. É como se ele tivesse ocupado na mente dele com vários tipos de idioma, assim, pensando no primeiro plano, né? Por isso que, na verdade, quando vai se tentar dogmatizar a ideia do dom de línguas, acaba colocando isso de um aspecto aberto. Dom de línguas é uma capacidade sobrenatural de falar em línguas que não são as suas línguas naturais. Aí alguém vai dizer, você pode falar em outras línguas de outras nações, Atos capítulo 2, ou parte de 1 Coríntios capítulo 14, ou línguas celestiais. Não vou nem chamar de anjos. Celestiais. Quando você fala... Aqui é aquela ideia de 1 Coríntios 14, 1, 2 e 3 ali, né? Falar numa língua que os homens não entendem, que só Deus entende. Então, quando vai tentar dogmatizar, vai tentar colocar as duas coisas. Quem trabalha com dom de línguas vai tentar colocar as duas coisas juntas ali, né? E ali também... Não está claro, de fato, né? Teve uma revelação para todo mundo concomitante. Todos entendiam e todos falavam. Mas quando ele vem aqui no 14, 27, diz, se porém alguém falar em língua, devem falar 2 ou 3. A manifestação é diferente. Perfeito, a manifestação e alguém é diferente. deve interpretar. Não é igual, a manifestação é diferente. Tanto que as possíveis explicações para Atos capítulo 2, a maioria não tem nada a ver com a de Coríntios 14. Sim. O evento de Atos capítulo 2 é único, é diferente. Não é o de 14. Não é que Por isso único, que eu entendo que não dá para fazer doutrina. Não dá para fazer doutrina lá. Exatamente. Não dá para fazer doutrina. É o único. Mas eu só queria colocar uma coisa para a gente terminar, porque se eu entrar na outra questão agora, eu não vou conseguir concluir na próxima aula, né? Verdade, pastor. Vai varar a noite. Eu ia trabalhar a estrutura das narrativas, mas aí eu trabalho na próxima aula e a gente trabalha Atos capítulo 2 já desenvolvendo a estrutura nela. Mas a questão de
de dom de línguas, eu só queria colocar, baseado na perspectiva agora doutrinária, já que a gente entrou nessa questão mais doutrinária mesmo, é de que a maioria das pessoas dos movimentos, tipo os presbiterianos, né? Os reformados, que apesar de que essa ideia de reformado já tem muito reformado continuista, né? Muito mesmo. Até tentaram chamar de pentecostal reformado, mas não pegou muito bem, né? Mas a ideia do é que existe duas linhas que trabalham a questão dos dons espirituais. Existem os continuistas e existem os cessacionistas. Eu não sei se vocês entendem a diferença entre os dois. O continuista é aquele que vai dizer assim, que não existe... Qual é o argumento do continuista? Não existe nem nada na Bíblia, nenhum texto da Bíblia, nenhum momento na Bíblia que diz que parou. Se não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que parou, por que parou? Essa é a ideia. Qual é a base? E acho que não há argumento para dizer não vai ter dom de cura, não vai ter mais dom de línguas, não vai ter mais dom de profecia, se não tem nenhum lugar. Pelo contrário, nós estamos vendo as comunidades como a de Coríntios, e etc., Éfeso, até Romanos, que já é uma carta, um documento mais antigo até, a gente vai olhar Paulo dando lista de dons, né? E entre eles dons sobrenaturais. Os cessacionistas, eles vão... Então, basicamente, o continuista, ele não tem uma doutrina, assim, nesse sentido. É simplesmente dizer, não existe nada que diz que parou. Se não tem nada que diz que parou, continua. Segue o jogo. Agora, o cessacionista é aquele que vai dizer assim, bem, aquelas manifestações sobrenaturais que aconteceram tanto em Jesus quanto nos apóstolos tinham a finalidade de comprovar que a palavra que eles estavam falando vinha da parte de Deus. Então, Jesus fazia milagres porque os milagres testemunhavam que ele era profeta de Deus. Os apóstolos faziam milagres porque os seus milagres testemunhavam que eles estavam escrevendo os evangelhos, as cartas da parte de Deus. Na hora que, segundo eles, as cartas, o cânon está fechado, não há mais necessidade dos dons sobrenaturais. Não há mais necessidade de curas, profecias e línguas. Então, eles entendem que esses dons perdem o sentido. Assim como não há mais apóstolos como os primeiros apóstolos, não é? Os 12 são os 12. Ali, pronto. Não tem mais outros 12. Assim como aquele ofício apostólico ficou para trás, então também os dons sobrenaturais, que eles entendem estar ligados à confirmação da palavra de Deus, ficam para trás. Esses são os cessacionistas. Então, eles entendem que esses dons cessaram. Eles usam alguns argumentos, e o mais usado, mas que eles até estão parando de dar, porque é tão ridículo, desculpa até a colocação, mas outro dia eu estava discutindo, a Vida Nova trouxe o Gary Kinner, e o Kinner e o... Esqueci o nome do outro. 2 teólogos do Espírito Santo, um cessacionista e um continuista. Teve até debate, foi excelente. Ele mesmo disse, olha, eu nem uso mais o argumento de 1 Coríntios capítulo 13. Porque o argumento de Coríntios capítulo 13 é que diz assim, o dia que vier o que é perfeito, aquilo que é impar será aniquilado. Será aniquilado. E só restaurar o amor, a fé, a esperança, né? Então, eles entendem que o que era perfeito, que estava por vir, era o cânon da Bíblia. Então, quando o cânon, o que é perfeito, o cânon foi formado, então os dons ficaram para trás. Que é uma forçação de barra total. Eles mesmos já entendem isso como uma forçação de barra. Existe ainda um outro argumento que eles dizem assim, a grande quantidade de manifestações milagrosas aconteceram em 3 momentos da história bíblica. E elas estavam ligadas ao
Moisés e Josué, porque estavam ligados à recepção da lei, então eles estavam recebendo a palavra. Elias e Eliseu, como os pais do movimento profético, apesar de que nem é Elias e Eliseu, o Elias, o pai do movimento é Samuel, né? E Jesus e os apóstolos. Então eles dizem, e isso é fato, de fato. Os períodos de maior avivamento da Bíblia maior quantidade de milagres. Está em Moisés e Josué, que abriram o mar e etc. Está em Elias e Eliseu, com os 21 milagres. E está em Jesus e os apóstolos com milagre arranca, né? Penca. Então eles vão dizer, olha, eles estão ligados a momentos proféticos, momentos onde a palavra de Deus foi entregue. Então, como não estamos mais em momentos onde a palavra de Deus está sendo entregue, não há mais necessidade desses milagres. Mas isso é assim, eles acreditam, entendem que esse argumento para eles é válido. Entre eles estão os reformados os reformados, né? Calvino, Lutero eram os cessacionistas, né? Então, com ele vem a turma da presbiteriana, protestantes ali, os metodistas e tal. Mas, de fato, hoje eles são minoria, porque esses argumentos, teologicamente, têm sido entendidos ao longo da história que são argumentos fracos para dizer que não os dons pararam. E aí o próprio Nicodemos, recentemente, ele disse assim, eu não sei se quem acompanha esses debates do Nicodemos, ele disse assim, eu acredito que pode haver dons de línguas hoje. No entanto, eu nunca vi. Alguém já viu essa frase do Nicodemos? Não? Tu já viu, Denil? Nunca vi, não. Ele diz assim, eu acredito que pode ter manifestação de dons de língua ainda hoje, mas eu nunca vi. Ele diz isso, né? Então, ele já parou de dizer que não pode, porque ele sabe que defender esses argumentos é muito difícil, o cessacionismo, né? Porque a gente mesmo tem que fazer um caminho muito complicado para, uma vez que quase que aquela doutrina da narrativa e dos textos prescritivos, eu tenho que fazer uma análise da narrativa sem nenhum texto prescritivo dizendo que parou. Então, a gente acaba caindo naquela questão... Discussão inútil, né? Na questão da narrativa lá, do problema hermenêutico aí, né? E essa é a discussão. Por isso que muita gente diz, os dons de línguas pararam porque não precisa mais deles. Eu entendo a lógica, mas eu fico com o argumento de que eu não consigo ver no Novo Testamento nenhum texto bíblico prescritivo que diz que parou, e nem mesmo no discurso de Jesus, e nem mesmo na narrativa de Atos ou dos Evangelhos ou Apocalipse, eu não consigo ver nenhum texto que indique que haveria que alguns dons iriam parar. Então, o único que consegue realmente você perceber uma clareza na verdade, não é nenhuma clareza. Podemos até dizer assim, um ofício que não tem mais sentido hoje é o apostólico. Mas, lógico, Jesus chamou 12 apóstolos, eles tinham algumas características, eles tinham que ter conhecido Jesus, andado com Jesus, e tinham tido que ser testemunhas oculares da ressurreição. Ninguém mais se encaixa nisso, então aí sim, aí não tem como a gente se encaixar naqueles critérios mais, né? Entendo assim. Então, gente, eu acho que a gente desenvolveu bastante a reflexão sobre narrativa hoje. A gente continua. Mas aí eu queria pedir que vocês se esforçassem para trabalhar o livro de Atos. Capítulo 2, de 1 a 8, 1 a 9. Aquela parte do batismo do Espírito Santo, né? Realmente tira essa semana. Só a primeira parte, Everton? Só eu pensei que era o capítulo todo. Não. Só a primeira parte ali, de 1 a 5, de 1 a 8, eu não me lembro bem. Eu fiz de 1 a 4, aí de 5 a 8, de 5 a já é aquela... Fazer uma análise, dar uma pesquisada nas palavras, dar uma pesquisada, fazer perguntas ao texto, responder,
tentar entender qual é a grande mensagem do texto, qual é o que ele está querendo ensinar, aí fazer uma pesquisa histórica, será se isso aqui tem alguma coisa a ver com textos do Antigo Testamento, o que está acontecendo aqui, será se está se cumprindo alguma promessa do Antigo Testamento, será se o que eles estão citando se refere a alguma citação de algum profeta, o que está acontecendo aqui? Então, para a gente poder trabalhar esse texto e chegar à ideia central dele na próxima quinta-feira. Tá bom, gente? Acho que foi muito... disponibilizei lá um link muito interessante, um livro de Augusto Nicodemo, muito legal. Comecei a ler hoje e é muito interessante. Ele vem dissecando esse textozinho. Ele está mais voltado para a missão, mas é bem legal que ele vem estudando o texto, as palavras e tal. Legal. Manda pra gente também. Botei né? lá. Então, gente, é isso aí. Foi ótimo. A discussão foi bem legal. Trouxemos coisas bem bacanas. Eu gravei a aula aqui e vou jogar lá no grupo. Não vou fazer isso sempre, mas dessa, como ela é muito vital, entender esses detalhes da narrativa, eu vou jogar lá para o pessoal poder assistir e conseguir acompanhar. E aí vocês também vão ter acesso, podem compartilhar com outras pessoas também, fica à vontade. Oi. Tá. Por que o pessoal não está participando? Por que os outros irmãos não estão conosco? Se é tão simples, é só um link e tal. Eles disseram alguma coisa? Não sei, não tenho quem tem participado é vocês, o Ângelo com a Márcia, né? O Ismael e o Edmilson, né? São os que estão vindo. Os outros não se manifestaram. Eles não acabaram desistindo do módulo, né? Tá. Mas vocês podiam dar uma força lá pra turma. Vamos ver se aparece. Tá. O Esdras, quem mais que falta? O Esdras, Mais 2 ou 3 eu falei. Pastor, na outra semana eu pago, viu? Essa semana não deu. Espero que até outra semana eu tenha recebido para pagar. Tá bom, meu irmão. Fica em paz. Vamos orar então para a gente concluir e jantar, né? Eu tô com muita fome mesmo, muita. Porque eu tava em discipulado e peguei direto. Eu falei, meu Deus, você agora 2 horas de aula, sua graça. Pai, muito obrigado por esse tempo, refletindo sobre a tua palavra, sobre as narrativas bíblicas, que o Senhor possa nos ensinar e nos ajudar a entender como a teologia bíblica foi construída, como as narrativas bíblicas foram concebidas, e que a gente possa ser competente e eficiente na arte de entender, interpretar e ensinar narrativas bíblicas. Com seriedade, com coerência, com fidelidade, aquilo que o texto pretendia nos passar. Nos ajuda e nos abençoe poderosamente. Nos guarde também nesse tempo de coronavírus, guarde as nossas famílias, guarde os nossos filhos, todos os alunos, professores do seminário. Nos guarde, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Amém. Até a próxima.